Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Grupo Emergentes. Eu estou aqui com o professor João, do Cosmopolítica, e hoje nós responderemos uma pergunta: somos fascistas? Então, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite, Cauã, boa noite, Bruno. E vamos responder a pergunta de maneira bem direta. Somos fascistas? Não, não somos fascistas, tá? Pelo que o Cauã já falou, ele é meio Liberal. keynesiano, meio liberal, então provavelmente ele não tem muita coisa a ver com o fascismo, não, tá? E imagino que o Bruno, se ele for da mesma linha ou algo parecido, também não tem nada a ver com o fascismo. Mas meu nome é João Eigen, eu tenho um canal sobre ciência política chamado Cosmo Política. Eu sou advogado e formado em ciência política, em mestrado. E estou aqui a convite do Cauã para, então, fazer uma aula explicando esse assunto tão controvertido e confuso, né, que é o Sim. fascismo. O nosso primeiro tópico dessa aula, a aula número 1, vai ser explicando um pouco do fascismo histórico. O que ele foi na Alemanha, o que ele foi na Itália, desculpa, quem foi Uhum. Mussolini e... Queres que eu dê uma pincelada assim em Pode, geral, né? pode, Eu isso. defendo, eu defendo a metodologia de que o fascismo ele foi uma síntese falha. Ele tentou ser uma confluência de ideias para gerar uma ideologia que acabou não dando certo no final das contas, né? E são três elementos principais que eu considero essenciais para o fascismo, que é o nacionalismo, o sindicalismo revolucionário e o idealismo filosófico. Então deve ser estranho para vocês quando eu falo em fascismo e sai da minha boca palavras como sindicalismo. Mas como assim? Sindicalismo não é de esquerda, não é a ver com PT e tal? Bem, é sim, mas naquela época o sindicalismo, que era da esquerda revolucionária e nasceu dentro do Partido Socialista Italiano, trilhou um caminho muito específico que desembocou em uma concepção de um sindicalismo nacional, ou a ideia de que o Estado vai controlar vários sindicatos, chamadas corporações de sindicatos, nos quais os trabalhadores de uma dada indústria vão estar representados nesse sindicato juntamente com os empregadores. E o Estado fascista vai arbitrar essa relação por meio de uma legislação trabalhista que a nossa CLT é inspirada, né? Então, a ideia do fascismo, essencialmente falando, é um tipo de Estado corporativo, no qual existem as corporações e sindicatos controlados pelo Estado para fazer uma justiça social entre trabalho, a classe trabalhadora, e os empregadores, né, o capital, para os objetivos da nação. Eles querem evitar a luta de classes marxistas, ao mesmo tempo que eles querem, né, acabar com aquela miséria que eles viam sendo oriundas do liberalismo e do capitalismo. Eles querem acabar com esses dois problemas. Então, eles meio que juntam tudo isso numa síntese de um Estado que controla a relação de capital e trabalho para os fins da grandeza da nação. E talvez desejando fazer uma justiça social aí, porque todas essas classes são membros da nação, né? E a ideia que tentou sedimentar filosoficamente essa construção corporativa foi a filosofia idealista de um sujeito chamado Giovanni Gentili, que foi um intelectual muito famoso já antes de se tornar fascista, né? E que ele vai, então, junto com Benito Mussolini, escrever aquele famoso livrinho A Doutrina do Fascismo. Não é só Mussolini que escreveu aquele livro, metade daquele livrinho foi escrito por Gentili como um ghostwriter, né? E Gentili, a ideia principal dele, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou falando português aqui, vocês entendem o meu português, ou seja, não existe a minha linguagem privada, assim como não existe a linguagem privada do Cauã, do Bruno. Todos nós falamos uma única língua. Então a língua, ela não é um patrimônio individual, ela é um patrimônio coletivo, cultural e histórico da nação na qual nós vivemos. Isso quer dizer para Gentili que o indivíduo não pode ser um átomo que nem o liberalismo pregava. O indivíduo, ele é um animal social, um animal político, porque ele depende desse arcabouço cultural, linguístico, moral que a nação, a coletividade cultural histórica fornece para o indivíduo, que nem a linguagem.
Mas Gentili estende isso para as regras de conduta, a moralidade e, consequentemente, a legislação do Estado. Então Gentili fala, se o indivíduo não pode ser algo puramente individual, e ele é um ser social que depende desses construtos históricos da nação, né, que a nação fornece, então eles existem como potencialidade dentro de todos nós. E nós precisamos, por meio da educação e do convívio social, aprender essas potencialidades, como a linguagem, a moralidade, né, a história da nação, a nossa língua, a nossa cultura, para aí nos tornarmos verdadeiros indivíduos, capazes de raciocinar, nos comunicarmos, interagirmos uns com os outros, né? E Gentili fala que não apenas esse substrato cultural da nação é dentro do indivíduo, é interior homini, como o próprio Estado é também uma potencialidade dentro do indivíduo, porque lembra, o Estado é o representante da legislação, é o representante, então, das regras de conduta, que também são parte desse arcabouço histórico da nação. Então, o Estado, em última instância, para Gentili, reside dentro de nós como uma potencialidade interior e homini. Logo, ele conclui, num salto, a vontade dos indivíduos da nação está ligada à vontade do Estado. E ele conclui que a legislação do Estado é feita para trazer liberdade aos indivíduos e não limitá-la, como o liberalismo prega. O liberalismo fala que o Estado é um ente perigoso, que deve ser mantido controlado, em estado mínimo. A Gentili fala que não, a lei estatal ela está lá para aumentar a liberdade dos indivíduos, para regular suas ações e para, então, conceder liberdade. Então você vê que o Gentili ele cria essa ideia de um Estado tão absoluto a ponto dele residir dentro de cada um de nós como potencialidade e que a vontade do Estado é a mesma vontade do indivíduo. Logo, obedecer à legislação estatal é o que faz o indivíduo se tornar verdadeiramente livre. Então, o Gentili ele destrói a ideia do liberalismo clássico e fala que a liberdade está na obediência à lei, na obediência ao Estado. E essa filosofia idealista do Estado absoluto, tão absoluto que reside dentro de nós, ela foi levada para tentar conciliar filosoficamente essa ideia do Estado corporativo, das corporações e sindicatos. Essa foi a tentativa de síntese que o fascismo tentou fazer para criar uma ideologia. Mas ela não acabou dando certo por vários motivos de contingência histórica, por várias brigas de facções dentro do próprio Partido Nacional Fascista e devido à Segunda Guerra Mundial, naquela horrível aliança militar que Mussolini fez com Hitler e acabou levando à desgraça, né? Mas, se formos pegar uma ideia mais resumida, isso foi o fascismo, ou o que tentou ser o fascismo, né? Espero que tenha ficado claro para vocês esse resumo. Sim, sim. Uma coisa que a gente pode ressaltar também é o símbolo fascista, o que que ele representa. O símbolo fascista são vários galhos ligados, amarrados com o machado, que simboliza a união e a força. Quando uma sociedade é unida, ela será forte. E esse símbolo vem de Roma, é um símbolo que representava, que eles usavam em movimentos, em apresentações, quando eles Certo. queriam se mostrar poderosos. É um símbolo. Eu posso fazer só uma explicaçãozinha desse símbolo especificamente? Pode, É, claro. é o fátio, né? Sim, é o Ah, fátio. a ideia original é da República Romana que o fátio, quando o magistrado ele ia para o tribunal, ele ia seguido de alguns indivíduos segurando esse fátio, que era bem grande, na verdade, era grande assim, né? Uhum. Porque simbolizava realmente não apenas o poder do Estado e da sociedade, mas a da justiça da legislação estatal republicana, né? A força da legislação e a justiça do Estado republicano. Tanto que quando chegam essas revoluções modernas como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, esse símbolo, o fátio, ele é ressuscitado, justamente nessa ideia de conferir legitimidade de uma justa aplicação da legislação do Estado republicano. É por isso que você encontra no Congresso americano, atrás, onde sentam o presidente e o representante da Câmara e do Senado, você vê dois enormes fátios ali. Ou assim como você vê exatamente na cadeira da estátua de Abraham Lincoln, no Lincoln Memorial. Há dois fátios lá também, porque simboliza, né, a legitimidade
e a justiça da legislação do Estado republicano, assim como a própria Revolução Francesa utilizou o fátio para simbolizar a justiça do novo Estado revolucionário pós-antigo regime. Mas na Itália, essa simbologia foi usada primeiramente por movimentos sindicalistas, porque eles já chamavam popularmente, antes de Mussolini ser alguém, né, eles já chamavam popularmente vários sindicatos, uma corporação de sindicatos, de fatti, que é fatio no plural. Então, um sindicato é uma organização de trabalhadores exercendo o mesmo poder para reivindicar seus direitos, ou seja, uma coletividade de trabalhadores, os galhos, que fazem a força com o machado, esse é o sindicato. E depois essa ideia, ela é levada por Mussolini quando ele começa a constituir os seus próprios movimentos e chamá-los de fascismo, porque ele tem essa influência dos movimentos sindicalistas que já utilizavam essa simbologia para os fins da luta da classe trabalhadora. Então é daí que vem o símbolo no fascismo italiano.